Estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento. Cada vez que você puder acionar isso, você vai aprender sobre um capítulo da Bíblia. Você pode estudar isso de forma sistemática, capítulo por capítulo, ou você pode tirar suas dúvidas em algum capítulo, alguma curiosidade que você tenha da Bíblia. Quem é que pode usar isso? Todas as pessoas, crentes, não crentes, pastores, líderes, todos podem ter acesso aos canais e aos programas que nós fazemos do YouTube e assistir. Nós também pedimos que você subscreva nosso canal para sempre receber notificações e novos vídeos que nós postamos. Muito bem, nós vamos dar continuidade no Evangelho de Lucas. Esse capítulo é Lucas capítulo 19, um capítulo importantíssimo no Evangelho de Lucas. Nos fala de Jesus entrando na casa de Zaqueu, publicano e salvando. Parece que Jesus foi à cidade de Jericó somente para ter um encontro com duas pessoas. Uma, o cego Bartimeu, que se assentava junto ao caminho mendigando, e a outra, Zaqueu. Quando Jesus chega, entrou na casa de Zaqueu, se hospedou, inclusive muita gente murmurou, porque considerava Zaqueu um homem pecador, mas veio salvação à casa de Zaqueu. Depois nós vamos ver mais uma parábola. Lembra que eu falei que Lucas é o evangelho das parábolas, muitas parábolas, mais do que Mateus, muito mais do que Marcos. E, por último, nós vamos falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é algo marcante, porque aqui marca a última semana. A ênfase dos evangelistas sempre está na última semana de Jesus, né? Os evangelistas gastaram mais material falando da última semana do que dos 3 anos do ministério de Jesus. Um estudioso da Bíblia diz que se os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João dessem a mesma ênfase que eles dão na última semana de Jesus, igualmente nos 3 anos do ministério de Jesus, nós teríamos que acrescentar 8.000 páginas à Bíblia. Imagine só, a Bíblia toda, ela tem aproximadamente 2.000 páginas, tá vendo? 2.000 páginas. Se fosse acrescentar tudo que se fala da última semana com a mesma intensidade nos 3 anos do ministério, 8.000. Nós teríamos mais 2.000, mais 2.000, mais 2.000, mais 2.000, 8.000 páginas. A Bíblia toda ficaria aproximadamente com 10.000 páginas. Só para você ter uma ideia da ênfase que é dada na última semana. E Lucas, a partir do capítulo 19, verso 28, focaliza na última semana. Muito bem, vamos então começar com Lucas. E por último, termina com a purificação do templo, não é? Jesus entrou na cidade de Jerusalém, encontrou os cambistas, vai virar a mesa deles e purificar o templo. Todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mencionam acerca da purificação do templo dos cambistas que lá vendiam. Lucas 19, então, como assim? E tendo Jesus entrado em Jericó. Muito bem, vamos falar um pouquinho da cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela tem aproximadamente 10.000 anos de existência. É uma das cidades mais antigas do mundo, não é? Quando a gente vai a Jerusalém, ou vai a Jericó, na verdade, porque Jericó é próximo a Jerusalém, 1 hora talvez de carro, não é? Então, quando a gente chega na cidade de Jericó, ali nós vamos encontrar ruínas da uma das cidades mais antigas do mundo. Essas ruínas têm aproximadamente 10.000 anos de ruína, quer dizer, bem antes, né, até de Josué conquistar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade fortificada, com muros muito grandes, mas quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão,
foi uma das cidades que eles conquistaram. Os muros da cidade vieram abaixo após Josué cercar a cidade por 7 dias e marchar. No 7º dia, eles cercaram a cidade 7 vezes, e quando eles gritaram, os muros da cidade vieram todos abaixo. Raabe, a prostituta, se salvou, ela acaba entrando também na genealogia de Jesus Cristo, e nós temos algo interessante acerca da cidade de Jericó. Eu queria falar um pouco sobre isso, antes de entrarmos no fato que Jesus entrou em Jericó, é que quando Josué conquistou essa cidade e os muros vieram abaixo, em Josué, no livro de Josué, capítulo 6, verso 25, Josué amaldiçoou quem reconstruísse essa cidade. Olha só, e naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, e fundará, e ao fundar a cidade, e sobre o seu filho mais novo, quando lhe porá as portas. Então, vamos entender, Josué conquistou a cidade, os muros vieram abaixo. Josué, depois de destruir a cidade, salvar a Raabe com sua família, então Josué fez um juramento, esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Então a cidade parece que ficou destruída por muito tempo, mas no tempo dos reis, do rei Acabe, no tempo do rei Acabe, que a qual Elias enfrentou o rei Acabe, nesse tempo, um homem da cidade de Betel decidiu reconstruir os muros, a cidade de Jericó. E aquela maldição da qual Josué havia dito aconteceu. 1 Reis, agora no livro 1 Reis, não é? No tempo do rei Acabe, em 1 Reis, no tempo do rei Acabe, no capítulo 16, verso 34, falando do rei Acabe, diz: e em seus dias, nos dias do rei Acabe, Hiel é o nome do homem que vai reconstruir a cidade, o Betelita, quer dizer, da cidade de Betel, edificou a Jericó. Olha que coisa interessante, ele edificou a Jericó. Morrendo, Abirão, seu primogênito, afundou. Não é? No momento que ele iniciou a cidade, lembra a maldição de Josué, que o primogênito deveria morrer? Pois é, Hiel, Betelita, ao edificar a cidade, Abirão, seu primogênito, morreu. E morrendo Segube, seu último filho, que era o filho mais novo, ao pôr as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Então presta atenção, a cidade de Jericó foi destruída pelas tropas de Israel ao conquistar a terra prometida, a terra Canaã. Era uma cidade fortificada, os muros vieram abaixo. Josué colocou uma maldição na cidade, que o homem que reedificasse, então os muros, ao pôr a fundação da cidade, depois tentar reedificar, o seu primogênito morresse. E quando ele colocasse as portas da cidade, o seu mais novo morresse. E aconteceu isso nos tempos do rei Acabe, quando esse homem de Betelita, Hiel, edificou a Jericó. Seu primogênito morreu, aí depois o seu filho mais novo morreu quando ele colocou as portas. Então, dessa forma, Jericó foi edificada. Quando Jesus veio, Jericó estava, claro, totalmente edificado, né? O tempo do rei Acabe é 800 anos antes de Cristo, né? O tempo de Josué 1400 anos antes de Cristo. Então, só para você ter uma ideia de cronologia, em 1400 anos antes de Cristo, a cidade de Jericó foi destruída, os muros vieram abaixo. Lá pelo ano 800 a.C., Hiel decide reedificar a cidade, e a cidade de Jericó, então, era uma cidade bem conhecida na época de Jesus, uma cidade onde havia muita gente rica,
não é? Por isso que a caminho de Jericó muitos mendigos se assentavam, e aí por isso que o cego estava sentado junto ao caminho, e Jesus, antes de entrar na cidade de Jericó, curou o cego de nascença. Lucas capítulo 18, é conhecido no Evangelho de Lucas como o cego de Jericó. Ok, então a cidade está edificada, Jesus vai entrar nessa cidade, vai entrar com o propósito de salvar a Zaqueu, não é? E ia passando, Jesus entrou na cidade de Jericó e ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, né? O nome Zaqueu lembra, Zacar quer dizer lembrar, eu, né? Que é um pronome próprio que era usado, Zaqueu, né? Quer dizer, o nome quer dizer minha lembrança, e é interessante que Zaqueu será lembrado pelo Senhor. E esse era um chefe de publicanos e era rico. Interessante, Zaqueu, apesar de ser judeu, não é? Nós vamos notar que Zaqueu era considerado, Jesus vai até dizer que ele é filho de Abraão. Zaqueu decidiu trabalhar para Roma e por causa disso foi considerado publicano e pecador. No caso de Zaqueu, Zaqueu se tornou um chefe de publicanos. Olha que Zaqueu era um homem determinado. Como é que nós sabemos que ele era determinado? Ele quis trabalhar para Roma, se tornou um cobrador de impostos, com o tempo, devido à sua dedicação, se tornou chefe dos cobradores de impostos e se tornou rico. Zaqueu se tornou um homem bem rico. Há inclusive uma história, a história de Lucas 19, ela tem um contraste com a história de Lucas capítulo 18, porque Bartimeu, o cego mendigo que se assentava ao caminho, era pobre, e aqui Zaqueu era um homem rico. Jesus vai tanto dar visão ao cego mendigo que sentava para pedir esmolas, como Jesus também vai entrar na casa de Zaqueu e trazer salvação à casa de Zaqueu. Quando nós olhamos as duas histórias juntas, a história do final do capítulo 18 com a história do capítulo 19, nós vemos o contraste. De um lado, um homem pobre, cego, mendigo, de outro lado, um homem rico, não é? Jesus vai tanto atingir e dar vista ao cego, como também vai dar vista espiritual a Zaqueu, porque há também um paralelo entre as duas histórias. O Bartimeu, que era cego mendigo, não conseguia ver devido a uma deficiência física. E Zaqueu queria ver a Jesus e não pode ver devido à sua estatura, porque é um homem de pequena estatura. E a multidão cercava Zaqueu, mas como nós vemos que Zaqueu era um homem determinado, se tornou chefe de publicanos, se tornou rico, ele vai subir num sicômoro para poder ver a Jesus, não é? A determinação de Zaqueu. E Jesus viu essa determinação, Jesus então decide pousar na casa de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e esse era chefe dos publicanos e era rico, né? O status social de Zaqueu era grande. Apesar de sua riqueza, nós vamos perceber que dentro de Zaqueu havia um vazio, havia um desejo de ter conhecimento de Deus, porque a riqueza não satisfaz a necessidade espiritual do homem. A riqueza satisfaz a necessidade material. A riqueza traz conforto para as pessoas, mas não traz o preenchimento espiritual da pessoa. Algumas pessoas ricas podem se sentir até realizadas em algumas coisas, mas não quer dizer que são totalmente felizes, porque a felicidade é um estado de espírito, de forma que a pessoa pode ser pobre e feliz, e pode ser rico e infeliz, ou a pessoa pode ser rico e feliz e também ter um pobre e infeliz, não é? O importante é que nos mostre que felicidade não é um estado de acordo com o seu status monetário ou o seu status social, mas felicidade é um estado de espírito, que a pessoa pode ser pobre e feliz, e a pessoa também pode ser rica e feliz, como a pessoa pode ser pobre e infeliz, como pode ser rico e infeliz, não é? Porque é um estado de espírito, não tem nada a ver com o dinheiro. As pessoas acham que se elas tiverem mais dinheiro, elas serão felizes. Não, felicidade é um estado de espírito, você não compra felicidade com dinheiro. Você estar feliz
quer dizer você está satisfeito com tudo que Deus tem te dado. Isso não impede você de querer mais, não é? Zaqueu era rico, mas procurava ver quem era Jesus e não podia. Verso 3. Por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Percebeu a semelhança da história do mendigo? O mendigo queria ver Jesus, não podia porque era cego. Bartimeu. Zaqueu queria ver a Jesus, não podia por causa da multidão e da sua pequena estatura. Mas como ele é um homem determinado, e correndo adiante subiu uma figueira brava. Essa figueira brava também em outras traduções aparece como um sicômoro, né, uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. O sicômoro é uma árvore que pode crescer muito, pode chegar até 9 a 12 metros, não é? A figueira nem tanto. Então, numas traduções de sicômoro, nessa aqui diz figueira, uma figueira brava, não é? Então, podia crescer, e essas árvores que chegam a 9, pode chegar até 12 metros de altura, um homem pode subir nela e se acomodar que há galhos mais baixo, né? E sustenta, principalmente um homem de pequena estatura. Mas você pode imaginar a forma como é irônica, né? Zaqueu saiu correndo, um homem rico, um homem que se trajava fino, subir numa árvore para poder ver a Jesus. E talvez ele não era o único que tinha subido na árvore, talvez outras pessoas estavam na árvore ali esperando. Quando eu estive na cidade de Jericó, que a gente vai entrando na cidade, existe um caminho, assim, um caminho único. E depois existe uma bifurcação, você pode ir para o lado esquerdo da cidade ou pode ir para o lado direito da cidade, existe uma bifurcação. E quando eu estive lá, tem uma árvore bem no meio, que o guia turístico diz que é a árvore que Zaqueu subiu. Eu não sei se a árvore durou 2000 anos, se aquela árvore já caiu e eles plantaram outra no lugar, mas diz o guia que é a árvore original que Zaqueu subiu, não é? Então é interessante, Zaqueu, aquela árvore fica bem na bifurcação. Isso quer dizer que quando Jesus ia entrando na cidade, se Jesus fosse para o lado de cá, Zaqueu viria Jesus, e se Jesus fosse para o lado de cá, Zaqueu também viria a Jesus. Era uma árvore estratégica. Zaqueu correu adiante, subiu na árvore, ficou ali esperando ver o Senhor Jesus. Mas aqui tem algo interessante. Vamos lá. Como é que você vê uma pessoa que você nunca viu? Ainda mais no meio de uma multidão, não é? Quando eu, por exemplo, vou buscar alguém no aeroporto, que é a primeira vez, eu peço para a pessoa mandar uma foto. Ou então a pessoa me dizer com que roupa ela vai estar para mim identificá-la. Ou então eu fico com um quadro escrito o nome da pessoa, para quando a pessoa chegar eu poder identificar. Se eu conheço a pessoa não é problema, mas se eu nunca vi a pessoa é problema. Só que eu nunca tinha visto a Jesus, só que eu queria ver a Jesus, mas ele nunca tinha visto. Então ele sai correndo, sobe na árvore, está lá esperando, está passando a multidão. Zaqueu quer ver quem é Jesus, não sabe, ele não tinha vestes especiais, não é? Se trajava normalmente. Então, Zaqueu está ali e vai chegar a Jesus ali. Jesus sabia do interesse de Zaqueu antes mesmo. Já aliás, Jesus sabia tudo da vida de Zaqueu, como sabe tudo da nossa, não é? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus chegou ali, parou e olhou para cima. E eu fico imaginando que Zaqueu que estava lá em cima da árvore, querendo ver a Jesus, pensando talvez que aquela multidão passando, qual daqueles homens seria Jesus, quando de repente Zaqueu se dá com um homem olhando para cima. Ele ali sentado naquele galho de árvore, esperando. De repente esse homem começa a olhar para cima. Zaqueu pensou, ué, que esse homem tanto me olha? Viu, Jesus o viu e disse, Zaqueu, desce depressa. Aí eu imagino que Zaqueu quase caiu da árvore. Imagine isso, ó. Porque Jesus não conhecia Zaqueu. Quer dizer, Jesus não conhecia assim de ter tido um encontro antes com Zaqueu. Apesar que Jesus sabe tudo, Jesus conhece tudo. Não é? Nem Zaqueu tinha visto a Jesus, ele queria ver a Jesus. Então ele subiu naquela árvore para ver a Jesus. Aí Jesus chega bem embaixo da árvore e chama ele pelo nome, não é?
Jesus mostrou, conhecia a Zaqueu. Jesus mostrou até conhecer a intenção de Zaqueu. Imagine só uma pessoa que você nunca viu, de repente chama pelo nome, não é? Eu fico imaginando o susto que Zaqueu tomou, quase caiu da árvore. E disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esse me convém, não é? Numa outra tradução diz, hoje eu vou à tua casa. Esse eu vou, me convém, mostra uma necessidade espiritual de entrar na casa de Zaqueu. Jesus era um homem dirigido pelo Espírito, teve a revelação de quem era Zaqueu, e eu penso que Jesus disse Zaqueu, porque devia haver mais gente, né, pendurada por aquela árvore para ver Jesus, e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ora, se Jesus sabia o nome de Zaqueu, sabia tudo, e com certeza Zaqueu desceu, e apressando-se desceu, e o recebeu com júbilo. Ou seja, com alegria. Zaqueu apenas queria ver a Jesus no meio da multidão. De repente, Jesus diz que vai ficar na sua casa. Que alegria! E ele, como um homem rico, podia hospedar Jesus com os seus 12 discípulos, né? Ele o recebeu com júbilo, recebeu com alegria. E aqui é uma lição espiritual muito bonita, não é? Muitas vezes nós estamos subindo na árvore do nosso orgulho, do nosso ser próprio, e precisamos, às vezes, descer do nosso orgulho, descer das nossas arrogâncias e receber a Jesus. Jesus também está olhando, se você é orgulhoso, altivo, desce depressa para receber a Jesus, desce para aceitar a Cristo, não é? E faça como Zaqueu, desce e o recebe com júbilo. E a verso 7 diz, e vendo todos isso, murmurava. O povo murmurador aquele, né? Graças a Deus hoje ninguém murmura mais, mas naquela tempo o povo murmurava muito. Vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Imagine só, Jesus entrou, justamente na casa de Zaqueu, um homem pecador, porque ele veio salvar e buscar o que estava perdido. E aí a multidão começou a murmurar, mas nenhum deles teve a alegria de receber Jesus, como Zaqueu, que recebeu a Jesus na sua casa. Vendo isso, murmurava que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Note que Jesus não falou nada, quem vai falar é Zaqueu. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Que coisa incrível, Jesus não tinha pedido nada a Zaqueu, mas Zaqueu ficou tão constrangido, tão maravilhado com a pessoa de Jesus, que ele decidiu, sendo rico, compartilhar aquilo que ele tinha. Nós temos aí outra história de um mancebo que veio a Jesus, querendo saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus mandou ele vender tudo, ele foi embora triste. Aqui Jesus não pediu nada a Zaqueu, Jesus só entrou na casa de Zaqueu, mas Zaqueu foi tão comovido, tão tocado pela presença de Jesus, que Zaqueu disse, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Que coisa tremenda! Que conversão que houve no coração e na vida de Zaqueu, de querer compartilhar metade de tudo que ele tinha com os pobres, e não somente isso, como cobrador de impostos, se ele houvesse defraudado, e com certeza havia, não é? Os cobradores de impostos defraudavam as pessoas. Se ele houvesse defraudado alguém, ele disse, eu vou devolver 4 vezes mais. Era o que a lei dizia. Se alguém tomasse um boi ou uma ovelha, ou no caso do boi tinha que devolver 5 vezes mais, no caso da ovelha era 4 vezes mais, não é? Lá está em Êxodo capítulo 22, você pode ler acerca da lei sobre isso. Então, Zaqueu mostrou conhecimento da lei, Zaqueu mostrou desejo de cumprir a lei do Senhor, disse, eu tenho tomado como cobrador de impostos, que ele era ainda mais chefe, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando Zaqueu teve essa atitude de distribuir metade dos seus bens com os pobres, de devolver, restituir 4 vezes mais para alguém que ele tenha defraudado, agora Jesus fala, e disse-lhe Jesus, olha só, disse-lhe Jesus, hoje
Hoje veio salvação a essa casa. Pois é, o próprio Salvador estava lá, não é? A casa tinha que ser salva. Quando o Salvador entra em nossa casa, ele entra para nos salvar, ele entra para perdoar. Mas é importante que nós tenhamos uma atitude como Zaqueu, atitude de mudança, de conversão. Antes Zaqueu só pensava no dinheiro, agora Zaqueu está disposto a distribuir metade de tudo que ele tem com os pobres e devolver 4 vezes mais. Está vendo? Zaqueu encontrou plena satisfação em Cristo. E Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa, pois esse também é filho de Abraão. Que maravilha, né? Zaqueu mostrou fé. Claro que ele também mostrou sua obra, mas principalmente sua fé. E Jesus diz, hoje veio salvação, porque esse também é filho de Abraão. E aí o verso 10, que é um dos temas do Evangelho de Lucas, o Filho do Homem, o Evangelho do Filho do Homem. Jesus já tinha dito isso em Lucas 9:56, agora aqui 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido pessoa que está me escutando agora, se você está meio perdido, se você não sabe o caminho, se você não tem certeza da sua salvação, encontre Jesus. Faça como Zaqueu, queira ter um encontro com Jesus, não é? Porque ele veio salvar, o Filho do Homem veio, presta atenção para que Jesus veio. Veio para salvar e buscar o que estava perdido. Mas nós só podemos ser encontrados por ele quando reconhecemos que sem ele estamos perdidos, quando reconhecemos a necessidade que temos dele. E quando temos essa necessidade, podemos abrir a porta do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, para receber o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, para que ele entre, como entrou na casa de Zaqueu, para que ele entre em nosso coração, entre em nossa vida, entre na nossa alma e possa realmente nos salvar, nos transformar, nos perdoar de nossos pecados. Amém? Essa é a história de Zaqueu, uma história linda, uma história bonita. Vamos continuar. Aí no verso 11, ouvindo eles essas coisas, eles, provavelmente os discípulos e as pessoas que estavam ali, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. Realmente, Jericó não é muito longe de Jerusalém. Jericó fica próximo ao Mar Morto. Jerusalém, passando o deserto da Judéia, está em Jerusalém, né? Está uma cidade mais alta, uma cidade montanhosa, e cuidavam que logo que se havia de manifestar o reino de Deus. Logo havia de se manifestar o reino de Deus. Talvez os discípulos tinham a impressão que quando Jesus chegasse em Jerusalém, ele ia tomar o poder de Roma, ele ia se proclamar rei, né? Dizem alguns intérpretes que essa foi a razão que Judas quis vender Jesus, para forçar Jesus a se proclamar rei, não é? Então Jesus vai dizer uma parábola para aqueles que achavam que conforme ele entrasse em Jerusalém, que ele estabeleceu o reino de Deus. Diz aqui, cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Vamos ver a parábola. A parábola é uma parábola semelhante em Mateus 25. Em Mateus 25 é a parábola dos talentos, aqui fala de Minas, não é? Parábola semelhante. Disse, pois, certo homem nobre, esse homem nobre é o próprio Cristo, partiu para uma terra remota, não é? Terra remota é a sua ida, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Note que esse homem nobre ele vai tomar um reino, ou seja, ele vai se tornar um rei, não é? E chamando 10 servos seus, aqui é diferente de Mateus, né? Lá era 3, aqui são 10 servos. Deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Deu 10 minas, uma mina para cada servo, e mandou que eles negociassem até que ele viesse. Fala da volta e do retorno de Jesus, não é? Mas mostra também que no reino não ia se manifestar imediatamente, o reino ia se manifestar mais tarde. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram,
após ele, embaixador, dizer, não queremos que esse reine sobre nós. Aqui, no capítulo 19, 14, mostra a rejeição de alguns para não querer que Jesus reine sobre eles, não é? Nesse caso, a parábola, ele está dizendo, não queremos que ele reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamasse aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha negociado. Note que ele deu 10 minas, foi, enquanto ele está distante, alguns disseram que não queria que reinasse, aí quando ele retorna, pede que mostrasse e prestasse conta das minas, e veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Olha, esse primeiro teve bastante negócio, que ele pegou uma mina e multiplicou ela por 10. A tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Interessante, o homem volta, já tinha tomado o reino, agora vai prestar contas e vai dar reino a esse homem sobre 10 cidades, vai ter autoridade. Ele ganhou 10 minas, vai ganhar 10 cidades. E aí esse diz também, se tu também... E veio o segundo, não é? Então o primeiro ganhou 10 minas. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Então o primeiro tinha rendido 10, o segundo rendeu 5, um pouco menos. E esse diz também, se tu também sobre 5 cidades. Para esse deu 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço. Esse não guardou, não ganhou nada, não negociou nada. Note que eram 10 servos. Veio o primeiro, tinha ganhado 10, o segundo tinha ganhado 5, mas quando chegou o terceiro, esse terceiro disse que guardou num lenço. E ele ainda vai dizer, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. Está vendo mais ou menos parecido com o de Mateus 25. Porém ele disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Olha, aquele servo não fez nada. Note que os servos que não fazem nada são servos inúteis. Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com juros? Não é? Por que você não pôs no banco? Por que você não guardou? Por que você só guardou e não fez nada? Você deveria ter negociado pelo menos o mínimo para que eu tivesse os juros. E disse aos que estavam com ele, tirai a mina e dai ao que tem 10. Então já tiraram a mina daquele, deram para aquele que tinha 10. E disseram eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, a qualquer que tiver, se lhe há dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Parece que a vida é injusta, não é? Aquele que tem ganha mais, o que não tem, até às vezes o pouco que tem é tirado. E quando, mas quem diz para você que a vida é justa, não é? E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei aqui e matai-os diante de mim. Uau! Note o julgamento que haverá no final, quando o Senhor voltar, para aqueles que rejeitaram o senhorio dele. Trazei diante de mim, matai-os diante de mim. Note que isso era comum naquela época. Quando o rei achava alguém que não queria que ele dominasse, era considerado um inimigo do rei, e sendo inimigo do rei, a pena seria a morte, não é? Presta atenção, se nós olharmos essa parábola no contexto de Cristo indo, Cristo voltando, nós teremos que prestar contas a Cristo. Aqueles que não querem que Cristo reine sobre eles, qual vai ser a pena deles? A morte. E no caso, como é a morte espiritual, não é? A morte espiritual significa separação de Cristo, porque não quis, porque rejeitou a Cristo, não é? Diz que o pior julgamento, a pior morte não é a morte física, que essa todos vamos passar, mas a morte espiritual, a morte eterna, a condenação eterna, sendo separado de Deus. Eles note que a rejeição veio por parte deles, foi eles que não quiseram que o Senhor, o nobre, reinasse sobre eles, não é? Então, quando nós rejeitamos a Deus
e depois Deus irá nos condenar à segunda morte, a estado eterno de separação de Deus, aí nós vamos dizer, Deus foi cruel, Deus não teve misericórdia comigo. Não, quem rejeitou primeiro foi eles. Quem não quis que ele reinasse foi eles. Muitas vezes nós é que rejeitamos a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus em nossa vida. Aí quando nós quisermos esse perdão, pode ser tarde demais, não é? Então, não rejeite que Jesus reine sobre o seu coração, sobre sua vida. Receba Ele como Senhor e Salvador. Quem rejeita a Cristo, mais tarde será rejeitado por Ele. E olha que Ele é o Senhor de tudo, não é? Então, essa parábola que Jesus contou dos 10 servos, das 10 minas, apesar que a prestação de contas ocorre com os 3 primeiros, nos ensina que Deus nos dá capacidade a todos nós, para nós fazermos, e tudo que fizermos seremos mordomos, iremos prestar contas a Ele, não é? Então, que nós possamos negociar, fazer com os talentos que Deus nos dá, com as habilidades que Deus nos dá, e não sejamos servos negligentes que não faz nada para o Senhor, e depois, quando vai prestar conta, o Senhor é muito rigoroso, então não fez nada. Não, deveria fazer. E aí, às vezes, até o pouco que tem vai ser dado para quem muito tem. Então, façamos, trabalhamos para o Senhor Jesus Cristo. É isso que ensina a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Vamos para a finalização do capítulo 19, 2 eventos mais importantes. Primeiro, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E segundo, a purificação do templo. Essa entrada triunfal, como eu disse, marca a última semana, e daqui por diante, no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 19, verso 28, marca a última semana, vai até a crucificação de Jesus, não é? Essa última semana se dá no domingo, chamado Domingo de Ramos, no início da semana, lá para o final da semana, Jesus é crucificado e aí ele ressuscita. Então, entre Lucas 19, verso 28 e Lucas 24, são 8 dias, não é? A entrada triunfal até a ressurreição de Jesus. A mesma coisa acontece no Evangelho de Mateus, a mesma coisa no Evangelho de Marcos e a mesma coisa no Evangelho de João. Então, presta atenção. Mateus tem 28 capítulos. A partir do capítulo 21 é a última semana. Isso quer dizer que 1/4 do Evangelho de Mateus focaliza na última semana. Marcos tem 16 capítulos. A partir do capítulo 11 é a última semana. Isso quer dizer que 1/3 do Evangelho de Marcos é a última semana. E Lucas tem 24 capítulos. A partir do capítulo 19, verso 28 é a última semana. Isso quer dizer que 1/4 do Evangelho de Lucas, 1/6 do Evangelho de Lucas é a última semana. 1/4 de Mateus, 1/3 de Marcos, 1/6 de Lucas, não é? E em João, a partir do capítulo 12, verso 12, é a última semana. João tem 21 capítulos. Isso quer dizer que metade do Evangelho de João é a última semana. Então, nós temos 1/4 de Mateus, 1/3 de Marcos, 1/6 de Lucas e metade do Evangelho de João é a última semana. Percebeu a ênfase que é dada na última semana? Jesus vai agora caminhando de Jerusalém. Ele vai sair de Jericó, vai em direção a Jerusalém. Em Jerusalém ele será traído, em Jerusalém ele será preso, ele sofrerá tudo e será crucificado fora dos muros da cidade, mas 3 dias depois ele ressuscita. Isso é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou ao 3º dia. Capítulo 19, verso 28, preparação de Jesus para Jerusalém. E tendo dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Realmente é subindo, porque Jericó está à beira do Mar Morto,
que é 400 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém está subindo 800 metros acima do nível do mar. A diferença entre Jericó e Jerusalém são 1.200 metros, subindo, atravessando pelo deserto da Judeia, até chegar nas regiões montanhosas, onde encontra a cidade de Jerusalém. Ou seja, Jesus vai de Jericó a Jerusalém. As duas cidades começam com a letra J. Jericó, Jerusalém. 1.200 metros subindo, não é? E aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, Betfagé quer dizer casa de figos, não é? Betânia, cidade próxima, onde cidade de Marta, Maria e Lázaro, que moravam na cidade. E chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos. Então, essas duas cidades, ou aldeias, porque eram bem pequenas, ficavam próximo ao Monte das Oliveiras. Ali Jesus vai mandar 2 discípulos a uma aldeia, dizendo: ide à aldeia que está de frente de vós, e ao entrardes acharei preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai e trazei-o. Note que Jesus manda eles ir pegar o jumentinho que estava preso e trazer para ele. E olha um detalhe, nenhum homem ainda havia montado. Aquele que nasceu de uma virgem mereciam também um jumento em que ninguém havia montado. Também Jesus, depois de morto, vai ser posto num sepulcro novo. Quem nasceu de uma virgem monta num jumento que ninguém havia montado e é posto num sepulcro que ninguém havia posto, não é? O corpo antes. Então, traz o jumento. Tem gente que diz assim: ah, pastor, se Jesus vivesse hoje, ele andaria de carro zero? Claro que andaria, ele andou de jumento 0 quilômetro, ninguém havia montado, não é? As pessoas às vezes têm uma ideia errada, principalmente se um pastor para carro zero, e está querendo se ensinar. Jesus também andaria de carro zero, né? Só que na época não havia carro, então havia jumento, que era o transporte, ele vai andar num jumento zerinho, né? Mandou trazer um jumento, soltai e o trazei. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como ele dissera. Note que Jesus sabia as coisas por antecipação. Jesus predisse o que ia acontecer em Jerusalém. Jesus sabia o nome de Zaqueu por antecipação. Jesus sabia que o jumento ia estar lá. Jesus era um homem que tinha a revelação, o conhecimento, né? O dom do conhecimento. E já dizia onde estava o dom da ciência, não é? Porque o Senhor precisa dele. Indo eles haviam, acharam como ele dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa deles. Olha, o próprio dono do jumento disse: ei, o que vocês estão fazendo soltando o jumentinho? Disseram: o Senhor precisa deles. Nós não sabemos se esse homem já era discípulo de Jesus, mas quando ouviu dizer que o Senhor precisava do jumento, imediatamente liberou o jumento, não é? E trouxeram a Jesus, verso 35, e lançando sobre o jumento suas vestes, puseram Jesus em cima. Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém, montado no jumento, é chamado a entrada triunfal. Essa entrada de Jesus montada no jumento lembra Salomão, o filho de Davi, que quando o outro filho de Davi, Adonias, queria se proclamar rei, e já estava fazendo uma festa, porque Davi ainda não tinha morrido, estava enfermo, então Betsabá entrou e falou com Davi, que Davi havia prometido que Salomão queria reinar depois dele, porque o próprio Senhor já havia dito a Davi, quando Davi quis construir um templo, o Senhor disse que ele não o construiria, mas que seu filho Salomão construiria. Então Davi sabia que quem deveria ser rei em seu lugar, apesar de Davi ter muitos filhos e Salomão ser um dos mais novos, quem deveria reinar era Salomão. E aí Davi, mesmo doente, mandou chamar o sacerdote
mandou que trouxesse o jumento e que Salomão montasse no jumento e entrasse na cidade de Jerusalém. E assim Salomão foi proclamado rei na cidade, e não o seu irmão mais velho que queria reinar no lugar de Davi. Então aqui mostra que Jesus é verdadeiramente o filho de Davi, que Jesus é o filho do homem, que Jesus é o rei de Israel, e ele vai entrar montado num jumento. E indo estendiam no caminho as suas vestes, as pessoas estendiam suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijou e começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Olha só, tudo que eles viram, tudo que Jesus fez. Note a multidão dos discípulos. Jesus tinha 12, mas numa ocasião, Lucas nos diz isso, que Jesus mandou 70. Jesus tinha muitos discípulos, né? A multidão dos discípulos começaram a se regozijar, começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. E diziam, bendito o rei, e aqui Jesus é proclamado rei, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Interessante, a mesma declaração que os anjos disseram quando Jesus nasceu, só que os anjos disseram paz na terra e glória a Deus. Aqui eles vão dizer paz no céu e glória nas alturas, não é? Mesma proclamação, Jesus entrou na cidade de Jerusalém de forma triunfal, entrou sendo proclamado como rei, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Mas a única coroa que esse rei vai receber em Jerusalém não é uma coroa de glória, uma coroa de ouro, uma coroa de diamantes e de pedras preciosas. A coroa que ele vai receber é uma coroa de espinhos pelos nossos pecados, não é? E glória nas alturas. E disseram dentre a multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. Os fariseus, claro, sempre faziam oposição a Jesus, agora queria que o mestre repreendesse os discípulos. Mas Jesus respondendo disse, digo-vos que se escalarem, as próprias pedras clamarão, não é? Continuarão clamando e proclamando Jesus como rei. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus era um homem que tinha de fato sentimentos, podemos dizer um homem sentimental. E ele vai chorar sobre Jerusalém. Jesus vai chorar sobre Jerusalém porque ele veio querendo salvar. Em Lucas 3 diz que ele veio como galinha, querendo ajuntar os pintainhos debaixo das asas, mas não quiseram. E Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Não é? Então, há um lugar no Monte das Oliveiras que é chamado Flávios Domínios, que diz que é exatamente o lugar onde Jesus chorou. Né? Flávios quer dizer choro, Domínios, choro do Senhor. Então, foi exatamente o lugar onde Jesus chorou. Chorou sobre a cidade, dizendo, e é claro, Jesus já tinha profetizado até a destruição, né? E vai depois falar, se tu conhecesse também ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso é encoberto aos teus olhos. Note que eles ficaram como cegos, não é? E é interessante que Lucas 18 termina com a cegueira de um homem que pede para que Jesus abra os olhos, e ele viu. Depois Lucas 19, que é o início do capítulo, fala de Zaqueu, que queria ver Jesus, mas não podia por causa de sua estatura. Mas acaba vendo a Jesus. Mas Jerusalém ficou cega para a visita do seu rei. Ficou cega para a paz que te pertencia. Se tu conhecesse ao menos os teus dias, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberta aos teus olhos. Ficaram cegos e acabam rejeitando o rei. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Jesus já podia ver a destruição da cidade, os inimigos cercando a cidade. Ele profetizou sobre isso, por isso ele chorou, não é? Jesus viu e contemplou com seus olhos espirituais, apesar de Jerusalém estar encoberto,
a destruição da cidade e Jesus chora, não é? Jesus queria salvar eles, mas eles não puderam ser salvos por causa da incredulidade deles. E te derribarão a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesse o tempo da tua visitação. Eles rejeitaram a Jesus e por causa disso iriam enfrentar o juízo. Não era só o templo que não ficaria pedra sobre pedra, mas a própria cidade de Jerusalém seria destruída. E de fato, Jerusalém é uma cidade que já foi destruída 17 vezes, toda a história, mas reconstruída 18. No início, o capítulo falava da cidade de Jericó, que foi destruída por Josué e depois foi reedificada por Hiel, no tempo do rei Acabe, trazendo a morte de 2 filhos de Hiel, o primogênito e o mais novo, não é? A cidade de Jerusalém vai ser destruída 17 vezes, reedificada 18, ela está em pé lá para quem quiser ir visitá-la, não é? Mas uma cidade que sofreu, não conheceu o tempo da visitação, e por isso nosso Senhor chorou sobre a cidade de Jerusalém, porque não conseguiram rejeitar o Filho de Deus, não conseguiram ver o tempo da visitação. Versos 45 a 48, para terminar esse capítulo 19, e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Note que eles pensavam que Jesus ia entrar na cidade e se proclamar rei, mas Jesus vai e entra no templo, entra lá no pátio dos gentios, onde compravam e vendiam, faziam câmbios de moedas para serem oferecidas no templo, porque não podia ser as moedas romanas, que tinha inscrição de César, era considerado como idolatria para oferecer, então eles trocavam pelo shekel, né, as moedas, para poder, o chamado na época da Bíblia, ciclos, que hoje é o shekel atual, para ser oferecido no templo. Então eles faziam o câmbio das moedas, e Jesus encontra ali aqueles cambiadores, que tem a própria autorização do sumo sacerdote para fazer, e Jesus vai virar a mesa dos cambiadores, vai purificar o templo, e Jesus vai dizer, entrando no templo começou a expulsar, Jesus expulsou eles lá, todos os que vendiam e compravam, dizendo, está escrito, a minha casa é casa de oração. A casa de Deus não é casa de comércio, não é casa de ficar vendendo coisas, mas a casa de Deus é casa de oração. Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Que coisa incrível, não é? Como Deus quer pureza na sua casa, casa de oração, que nós possamos tomar cuidado quando estamos na casa de Deus, para que nós estejamos orando e não estejamos distraídos fazendo outras coisas. Vou dar um exemplo. Outras coisas como ficar olhando no telefone, na casa de Deus, e transformando a casa de Deus em covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes dos escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Note que Jesus está ensinando naquela semana todos os dias no templo, eles estão procurando ocasião para matá-lo, mas não acham meio de fazer, porque todo o povo pendia para escutar. Jesus vai ensinar no próprio templo, Jesus vai expulsar os que vendem no templo, vai ensinar que é casa de oração, vai estar mostrando seus ensinos, os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo, aqueles que faziam parte do sinédrio, queriam matá-lo, mas não podia e não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia para escutar. Com medo do povo, as autoridades não podiam fazê-lo, mas vão fazer porque Judas vai acabar traindo a Jesus. Então, Jesus entrou de forma triunfal, que marca a última semana. Isso aconteceu no chamado Domingo de Ramos, né? Um domingo que inicia a semana da Páscoa. Jesus entrou na cidade, montada no jumento, entrou no templo, expulsou os que vendiam, proclamou que era casa de oração, ensinava no templo. Os sacerdotes são contrários a ele, querem matar, não pode fazer porque tem medo do povo, que o povo se assenta para ouvir Jesus. Está atento aos ensinos do mestre.
E com isso termina o capítulo de número 19. Nós vamos continuar no capítulo 20, falando da última semana, os testes que eles vão fazer a Jesus, vão tentar pegar Jesus em algum problema de palavras, e vamos seguir capítulo 21, 22 e 23 até a crucificação, e o capítulo 24 com a ressurreição. Assista os próximos programas que nós estaremos pondo, assista os programas que nós já fizemos antes. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, que esse programa possa ter trazido para você alguma clareza do capítulo 19, a história de Zaqueu, possa ter falado acerca da parábola dos 10 servos, das minas, da entrada triunfal e da purificação do templo. Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com cada um de vós. Amém.